Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que você tem que me habilitar aí, Massato, para Ah, eu poder sim, peraí, só um compartilhar. minutinho. Só um minuto. Ok. Está dando aí. Agora deu. Isso. Muito bem, a gente falou um pouquinho no nosso último encontro sobre a igreja em Roma, né? E o quanto Roma era perseguidora da igreja, e a gente levou isso para o nosso penúltimo encontro também, e começamos a falar um pouco sobre a igreja e a igreja. Eu coloquei esse nome porque a gente vê um certo choque entre a igreja de Cristo, e a igreja enquanto instituição, né? E isso é muito importante da gente entender que tem uma certa diferença, porque lá na frente, nos anos da Reforma, isso vai motivar alguns irmãos a fazerem, a voltarem para essa igreja mais primitiva, para o culto mais próximo do Novo Testamento, para as Escrituras como sendo aquilo que realmente é regra da nossa fé. Tá bom? E eu queria começar lendo com vocês um texto que não está aqui na apresentação, mas está em Colossenses aqui, Colossenses 1, versículo 27. É Paulo falando, né, do motivo do ministério dele. E ele fala, a partir do 25, ele fala bem assim: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus, a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo entre vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a força que atua poderosamente em mim. Então aqui Paulo fala a respeito do seu esforço mesmo, né? De fazer com que esse evangelho fosse conhecido. Ele chegou até nós, mas para que ele chegasse até nós, tem muita história aí no meio desse caminho, e eu queria que a gente fosse preenchendo um pouco dessas lacunas, para que a gente compreenda um pouco mais a respeito dessa fé que foi chegando até nós, como ela foi chegando, e o grande desafio que era, porque você tinha um desafio que era tanto territorial, e como da doutrina também, de você manter aquela mesma doutrina. Como a gente viu nas semanas anteriores, isso era algo muito difícil e várias heresias foram surgindo, principalmente relacionada à filosofia grega, porque eles tinham uma ideia muito forte a respeito da matéria e a respeito daquilo que é espiritual. Então, conceber Cristo Jesus 100% homem, 100% Deus, era algo muito difícil mesmo. Mas isso foi possível à medida que a gente vai tirando a filosofia grega e vai lendo as escrituras e vendo que Deus tem outras categorias reais para se apresentar a nós. É revelação, então a gente tem que lembrar disso. Nada do que a gente tem da palavra de Deus é algo que dá para a gente acomodar simplesmente a nossa mente. Não, ela é revelação. A palavra de Deus foi dada a nós. A gente nunca descobriria ela do nada se Deus não tivesse vindo até nós, falado, começado lá com Moisés, revelando para que Moisés registrasse essas coisas, né? Então, é sobre isso, sobre essa revelação que a gente precisa manter os nossos olhos, e também sobre ela que a gente precisa ensinar, assim como Paulo tanto trabalhou para que acontecesse. E aqui eu queria que a gente falasse um pouquinho, então, desse cristianismo no Império, que logo depois de toda aquela perseguição, né, que a gente chegou a ver, você tem um período em que ele é oficializado, né? Ou melhor, ele é legalizado primeiro em 313 com Constantino e depois com Teodósio em 380 ele é legalizado, né? Oficializado, desculpa.
E aí ele se torna, realmente, todo mundo tem que se tornar cristão e você tem um sério problema. Como que você torna uma pessoa cristã, né? Sendo que ela não quer aquilo, não vem do coração dela. Isso foi um sério problema. Porque, olha só, nós tivemos uma grande paganização do cristianismo. Então, todos aqueles ritos e coisas que eles tinham nos seus cultos, nas suas liturgias, muitos deles eles trouxeram. E a igreja, enquanto instituição, foi absorvendo muitas dessas coisas. Então, hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma série dessas coisas que foram sendo acrescentadas ao longo desses anos por conta de outras tradições que chegaram até o cristianismo, tá? Mas que isso não está nas escrituras. E a gente vai ver algumas delas, né? Essa cristianização, ela foi sendo acrescentada, e aí você tem, por exemplo, os sacramentos também, né, sendo colocados aí. A gente hoje tem oficialmente, né, 7 sacramentos da Igreja Católica, e essas coisas foram sendo colocadas também aos poucos, algumas por conta da necessidade de você manter uma coesão do clero, por exemplo, de não casarem, né, alguns do clero, ou institucionalizar o casamento como sendo algo sacramental mesmo, a extrema-unção, a ceia do Senhor como sendo algo místico em que o corpo de Cristo se transforma também, e a gente chama de transubstanciação, isso, né? Você tem o início de veneração a Maria, no ano de 590, por conta de alguns milagres que foram sendo considerados que ela fez, só que isso eram de relatos de evangelhos apócrifos, né? E a gente viu que os apócrifos não têm uma coerência histórica, eles não têm confiabilidade, eles não foram confirmados por outros apóstolos e nem foram escritos por pessoas que estavam próximas a apóstolos ou que eram apóstolos de verdade, tá bom? E aí você tem outras atribuições também a Maria, né? Como a sua virgindade eterna, a sua assunção aos céus também, anos depois. E o nestorianismo, que foi aquela parte do cristianismo que chegou até a China lá no século VI, ele também considerava Maria como sendo a mãe de Deus, né? E aí você tem veneração aos santos, porque na cultura pagã você tinha uma veneração aos heróis. Então isso foi sendo trazido também por conta de todo esse sincretismo com o cristianismo, tá? E aí você tem Gregório sendo o primeiro papa. Ele começa a ganhar proeminência, o bispo de Roma começa a ganhar mais importância do que os outros. Você tinha igrejas que eram muito importantes, né? De Antioquia, Constantinopla, só que por conta de invasões, essas igrejas foram perdendo o seu prestígio e o bispo também. Então, o bispo de Roma ele foi se tornando cada vez mais central para definir algumas questões, tanto doutrinárias como da igreja também, né? Mas Gregório, nessa função, ele era um homem muito capaz, ele era um homem piedoso e ele herdou a riqueza do seu pai. E com essa riqueza, ele se desfaz e cria, então, vários mosteiros, depois que o seu pai morre, e a sua mãe também abre um mosteiro. E ele, então, se dedica a essa vida completamente eclesiástica. E ele tinha muitas capacidades administrativas, e por isso a igreja pôde prosperar nessa época, né? Ele também forçou um rei lombardo a abandonar o arianismo. O arianismo foi uma daquelas doutrinas lá no começo que os pais apostólicos combateram. E ele negava que Jesus Cristo era Deus, né? Ele negava a divindade de Cristo, tá? E esse cristianismo ariano, ele se difundiu por boa parte da Europa. Então, a parte da Espanha foi evangelizada basicamente com esse arianismo, tá? Ele também pregava de forma prática, né? Apesar dele usar alegorias,
que não é o uso correto das escrituras. A gente sabe que o uso correto é a interpretação histórico-gramatical, e não o uso de alegorias que vai tentar equiparar com a leitura dos mesmos textos antigos, né, gregos. Ele também introduziu o canto gregoriano, e essa foi uma das formas, né, de se cantar naquela época. Mas ele fechou muita coisa da teologia católica até Tomás de Aquino, lá no século XII, tá? Desculpa. Muito do que ele fez, então, permaneceu por boa parte da Idade Média. Logo depois a gente tem, nesse período ainda, uma expansão muito grande do cristianismo, expansão e retraimento também, tá? Porque o Império tinha se fragmentado, o Império Romano tinha se fragmentado, então você não consegue manter aquela mesma unidade. E por conta disso, você tem uma série de invasões também acontecendo. E essas invasões, elas faziam com que davam um desafio a mais para a igreja, porque nas bordas do império, aquelas pessoas ainda precisavam ser alcançadas ou evangelizadas, né? Mas muito também desse evangelismo foi feito com o arianismo, com o cristianismo ariano, que não acreditava na divindade do Senhor Jesus. Isso é extremamente central, né, para o cristianismo, tá? Mas teve sim uma difusão muito grande e missões profissionais foram enviadas nesse período também, nesse período do século VI, mais ou menos, tá? E nós tivemos também o islamismo, que foi um grande baque para o cristianismo, porque o cristianismo ele é fundado por Maomé no século VI, lá na Península Arábica, e Maomé teve contato tanto com o cristianismo como com o judaísmo. Mas ele se casa com uma viúva muito rica, então ele abandona a sua atividade de trabalho pastoril e se dedica então à contemplação, e aí ele começa a fazer os seus escritos, dizendo que foi uma revelação também, né? Um pouco semelhante, talvez, aquilo que Abraão, como foi com Abraão também. Ele teve que fugir durante um período da Meca para Medina, e essa é a chamada Hégira, e nesse período ele consegue alguns discípulos, e depois da sua morte esses discípulos voltam e reconquistam, né, a Meca e fazem toda uma expansão do islamismo. E essa expansão ela é muito forte e ela vai desde o norte da África, como vocês estão vendo, o norte da África, toda a Península Arábica e a parte do Oriente também. Então, muito do Império Romano ficou se preocupando em impedir, em conter as forças muçulmanas, né? Na verdade, a Igreja do Oriente, a maior parte dos seus esforços foi basicamente nisso. Então, ela não teve tanto desenvolvimento doutrinário, porque ela se esforçou muito mais em impedir que os islâmicos chegassem até lá do que realmente conseguir algum desenvolvimento. Só que na Europa, eles ainda, pelos anos, né, de muitas tentativas, eles foram impedidos por Carlos Martelo, em uma batalha muito importante, em 732. E essa batalha realmente não permitiu com que o islamismo avançasse por todo o restante da Europa. Só que por onde eles conseguiram passar, ali na Península Ibérica, eles trouxeram muito da sua cultura, que eles tinham ainda muito da cultura grega, manuscritos, né? E isso gerou um novo movimento que a gente vai ver lá na frente, que é o escolasticismo, tá? Que vai ser um movimento intelectual, e isso depois vai se fundir com o cristianismo também, e aí tem algumas vertentes dele, tá? Mas essa é algo muito importante da gente considerar, que nessas invasões eles trouxeram muitos escritos antigos, né? E onde esses escritos chegaram,
da filosofia grega, muito dos escritos romanos também. Onde eles conseguiram chegar, então, você teve um novo florescimento de cultura, uma nova forma de enxergar as coisas, tá bom? E levaram Aristóteles para lá também, toda a lógica dele, que fez todo esse contato diferente intelectual. E aí a gente tem alguns reis que começam a surgir nesse momento. Então, o Império Romano estava sendo fragmentado, você tem invasões vindo do norte, e você tem a conversão desses reis bárbaros, né? E uma conversão muito importante foi de Clovis, foi no ano de 496, quando ele aceitou o cristianismo por conta influência da sua esposa. E então ele começa uma nova dinastia. É na região da França, ali mais ou menos, tá bom? Aí tem a dinastia Merovingia. E essa dinastia, então, ela, por se tornar cristã, eles então defendem e abraçam muito do Papa, né? E do poder do Papa também. E eles doaram muitas terras à igreja. E aí é onde a gente começa a ter uma ampliação dos domínios da igreja, ampliação territorial mesmo dos domínios da igreja, tá bom? E aí depois, por conta dos seus filhos não conseguirem administrar bem aquilo que ele estava consolidando, conquistando, né? Você tem prefeitos do palácio que começam a administrar. E aí uma série de prefeitos, né? Pepino de Heristal, Carlos Martelo, até que você tem Pipino o Breve, que se torna rei. E logo depois ele vai se tornar rei dos francos, né? E o rei seguinte, que é Carlos Magno, ele então é coroado pelo Papa e ele se torna então o imperador dos romanos. Então você tem uma dinastia que vem dos bárbaros e agora se tornando o rei dos romanos, né? E aí você tem o ressurgimento de uma Roma, uma nova Roma, né? E ele se interessava muito por cultura também. Então, Carlos Magno era um homem de um porte físico muito grande, ele gostava de esportes e ele gostava de tudo aquilo que era muito diferente, cultural. E ele estimulou isso também dentro da sua gestão. Ele estimulou o ensino do trivium e do quadrivium, que eram basicamente as disciplinas que eles aprendiam, né? Quando uma pessoa era culta, ela tinha os ensinos de geometria, aritmética, música, astronomia, gramática. Então, tudo isso fazia parte e ele estimulou que essas coisas fossem ensinadas. Depois da morte dele, o império decai, porque também você não tem bons gestores depois dele. E aí, lá na frente, surge um outro, não muito tempo depois, um rei alemão, um príncipe alemão chamado Otto, em 962, e ele então funda o Sacro Império Romano. E o Sacro Império Romano vai durar então até a época de Napoleão, em 1806, tá? Nesse período em que a gente tem esse decaimento dessa geração carolíngia do rei Carlos Magno, você começa a ter então o feudalismo, né? Que é o que a gente mais vê, mais estuda na escola nesse período de Idade Média. E muitas vezes a gente escuta com outro nome, né? A gente chama de Idade das Trevas. Esse nome de Idade das Trevas, o Schaeffer ele comenta a respeito disso também, e ela é um título muito ingrato e que não justifica realmente esse nome, porque quem dá esse nome geralmente são os historiadores ou filósofos do iluminismo. E quando eles olham para o passado em relação àquilo que eles estão vivendo e acham que tudo que é passado não funcionou muito bem, é completamente antiquado, então eles dão esse nome de Idade das Trevas, uma era realmente obscura e que agora, iluminados pela razão, então eles conseguem enxergar com mais clareza. Então é muito ingrato esse nome de Idade das Trevas, porque você realmente teve muita produção cultural nesse período. Considerando que você teve uma série de invasões, governos diferentes acontecendo, você tem sim
também produção cultural. E a gente vai ver que, graças a essas coisas, é que pôde chegar ao Renascimento depois, tá bom? Então, mas o feudalismo foi esse período de fraqueza de um poder central, e você tem a centralização de pequenos feudos, né? Pequenas comunidades sendo governadas por príncipes locais, tá bom? E a igreja continuava a possuir grandes propriedades, porque era uma forma de imposto também, que eles recebiam, né? Lá atrás, isso foi instituído. Só que a vida das pessoas começou a se tornar também uma vida muito vazia, cheia de regras. Isso também por conta das pessoas que estavam entrando na liderança papal, porque por causa dos interesses, muitos desses que ocupavam cargos eram pessoas que não tinham uma tradição cristã, então eram meio que bárbaros, né? E eles colocavam outras pessoas no cargo que também não eram muito, não tinham uma vida muito espiritual, né? Vamos dizer assim. Mas nesse período você tem realmente um decaimento, tá? Da vida espiritual, e ela começa a se tornar cheia de regras, e as pessoas mundanas foram colocadas em cargos de bispo, como sendo monges, para cuidar da vida espiritual das pessoas, e isso então se reflete no povo. Isso é muito interessante, né? A gente pode observar, só fazendo um comentário para o nosso tempo. A gente observa isso nas igrejas hoje também, né? Se você tem uma liderança fraca, você também tem pessoas que se tornam carentes da palavra. E não foi diferente naquela época também. Então, pessoas mundanas, uma liderança mundana, você tem membros mundanos também, né? Mas isso só começa a mudar quando alguma dessas duas partes, ou a liderança ou os membros, se voltam para as escrituras. E isso vai ter algumas tentativas para que isso aconteça até a reforma, tá bom? Mas, vamos lá. Isso. Nós temos também o apoio ao papado, então o poder do Papa foi aumentando à medida em que a centralização de governo, política, foi sendo cada vez mais não tão importante, não tão centralizadora. O Papa foi ganhando essa importante liderança num cenário um pouco maior, né? Então, alguns documentos foram muito importantes para isso, alguns deles diziam a respeito da doação de terras desde a época de Constantino, né? Então, a supremacia do Papa sobre os outros bispos, sobre os outros líderes, também foi algo muito importante, e ele não se submetia necessariamente, a menos que ele recebesse alguma proteção, né? Mas ele não precisava, né, se submeter a algum rei, tá? A missa também foi sendo cada vez mais cheia de formas, né, de acontecer. Então, a ceia do Senhor, na ceia do Senhor, eles acreditavam que acontecia o milagre da transformação do pão e do vinho, né, que é a transubstanciação, e essa é uma doutrina muito importante no catolicismo. Então, era algo realmente só ministrado pelo bispo, né? E essa vida um pouco espiritual, na verdade, causou em alguns monges o desejo de reforma, tá? E reforma de alguns mosteiros. E aí a gente tem uma tentativa disso lá pelo século X, na reforma da vida mesmo de dentro dos mosteiros. Então, uma vida mais ascética, mais pura, e aí toda vez que você tenta se separar do mundo, você faz uma série de regrinhas também para que isso aconteça. Então a gente precisa pensar até que ponto, né? Que são as regras que levam as pessoas realmente a se tornarem santas, ou se realmente é um desejo sincero e genuíno. Mas várias escolas monásticas foram criadas nesse momento, e aí você também tem uma série de monges devotos, sinceramente devotos, e com a completa submissão ao Papa.
Então, você tem esse aumento do poder do Papa com mais pessoas dispostas a lhe obedecer, né? Porque tinham uma vida sincera e gostariam realmente de servir a Deus. Mas muitos colocavam uma série de regras, penitências, para cumprir essa vida mais pura, né? Porque eles estavam tentando se separar daquilo que eles estavam vendo, daquela apatia espiritual, tá bom? E aí você tem, então, essa liderança do Papa tomando a frente e sendo até também uma liderança política em alguns momentos, e a separação da Igreja do Ocidente e do Oriente, a Igreja Ortodoxa Grega, que fica lá em Constantinopla. Então, desde a época de Constantino, já existia uma separação política por conta dos impérios que eram separados, o império era muito grande, difícil de governar tudo de uma vez, né? Mas eles tinham características diferentes também, eles tinham um perfil intelectual diferente. A Igreja do Ocidente, ela era um pouco mais prática, um pouco com uma mente romana também. E a Igreja do Oriente, ela era um pouco mais especulativa, então ela teorizava mais, né? Uma mente mais grega, e eles tinham um pouco dessa diferença. No Ocidente, eles adotaram o celibato. No Oriente, os monges e aqueles que serviam poderiam se casar. No Oriente, você também tinha o uso de barba. Então, geralmente nas fotos que você vê ou nas ilustrações, aqueles que têm barbas geralmente são do Oriente, aqueles que não tinham barba do Ocidente, tá bom? Quanto à teologia, também tinha uma diferença muito grande. No Ocidente, em Roma, né, eles acreditavam, por conta dos pais da igreja, que já tinham formulado uma série de doutrinas a respeito da Trindade, eles acreditavam que o Espírito Santo veio do Filho, né? No Oriente, não. Então, tinha uma diferença bem grande. Aí você tem o uso de imagens também sendo diferente, e essas coisas causaram uma separação, uma cisão, em 1054. E aí as duas igrejas, então, se excomungam mutuamente, e aí isso vai durar, então, por um bom tempo. Isso só vai ser retirado em 1965, quando essas duas igrejas voltam a caminhar juntas. Então, tá? Mas você tem, ainda hoje, a Igreja Ortodoxa Grega, ela é bem diferente da Igreja Romana, tá bom? O Papa ainda recebe continua, né, recebendo esse poder por conta dessa supremacia, esse apoio dos monges, por conta da reforma em alguns mosteiros, o desejo deles servirem, terem uma vida espiritual melhor, e todo esse apoio ao Papa dá a ele o encorajamento de iniciar, então, algumas cruzadas, e algumas delas foram feitas, né? E as cruzadas foi um período realmente muito brutal, algumas cruzadas extremamente desnecessárias, teve cruzadas de crianças, um massacre completo. E as cruzadas duraram do ano de 1100 até 1300. Então, você tem um período de 200 anos de guerra acontecendo na Europa, no norte da África, tá? Mas teve também o surgimento de universidades nesse período, algumas delas durando aí até hoje. Muitos dos monges conseguiram, que foram zelosos com aquilo que eles, com os escritos, manuscritos do passado, foram preservados então nesses mosteiros. Basicamente, tudo que a gente tem hoje foi preservado, dos pais da igreja, foi preservado pelos monges e bem guardados, tá? Mas quanto às cruzadas, a gente tem que as suas motivações elas foram bem diversas, né? Tanto de alcançar mais territórios, como econômicos também, de conquista, né? Algumas pessoas começavam a participar dessas cruzadas para fugir das suas penas tinham feito alguma coisa errada, então entrava para lutar na cruzada. Algumas entendiam que fazia parte de alguma coisa necessária para que ela alcançasse uma vida com Deus, tá? Algumas delas foram feitas também contra os muçulmanos para expulsá-los de algumas regiões, porque nesse período era constante
a tentativa de invasões. Então você tem tanto cruzadas contra hereges, contra muçulmanos e contra eslavos também, né? Ali do Oriente. E algumas consequências disso foram essa reconquista do poder do Papa, o enfraquecimento do feudalismo, porque muitas pessoas vendiam as suas terras para então ir para essas cruzadas. O prestígio do Papa aumentou, você tem novas ordens sendo criadas, ordens militares, hospitalares também. A tentativa de converter alguns muçulmanos e um comércio que se torna mais rico, tá? E aumento da cultura também. Então, por conta desse contato com uma nova cultura, eles que tinham preservado muito da filosofia grega, eles então têm esse novas fontes de conhecimento. E isso então traz um novo vigor. Na verdade, nesse ponto, nesse momento em que a gente tem alguns escritos sendo trazidos, porque a igreja lá do Oriente, ela estava tentando impedir que os muçulmanos chegassem até lá, mas ela não consegue por muito tempo, ela cai em 1453. E quando isso acontece, então você tem uma fuga dos intelectuais de Constantinopla, então, para o Ocidente. Eles trazem consigo seus manuscritos e muitas coisas. E nesse momento, você tem o contato, então, novamente, depois de muito tempo, com escritos hebraicos, com escritos gregos, e isso possibilita eles aprenderem da língua, e aí você tem um humanismo surgindo. É graças a isso que a gente tem o Renascimento e graças a isso que a gente tem a Reforma Protestante também. Porque por conta desses estudos, desses manuscritos, dicionários foram feitos, a língua pôde ser estudada e a gente tem, então, um retorno a realmente as escrituras, a possibilidade de você poder estudar as escrituras nas línguas originais, e aí você tem lá na frente algumas traduções sendo feitas também, tá? E aí você tem alguns reformadores monásticos nesse período também. Uma revitalização da pregação, alguns desejavam realmente pregar e saíam pregando, ensinando, né, da palavra. Você tem ordens que faziam voto de pobreza, voto de uma vida mais simples, voto de castidade também, um esforço missionário muito grande. E aqui você tem algumas delas que talvez a gente conheça mais. Por exemplo, os frades franciscanos, os dominicanos, as carmelitas, os agostinianos, né? E tem pessoas muito importantes que faziam parte dessas ordens. Eram frades Roger Bacon, que era cientista, Boaventura, Duns Scoto, Guilherme de Ockham. Então, todos eles faziam parte dessas ordens monásticas, porque eram lá que se concentravam muito dos manuscritos também, tá? Tomás de Aquino e Savonarola, por exemplo, também eram frades dominicanos, né? Alguns dessas ordens, elas foram muito importantes na Inquisição também, nessa perseguição contra os hereges e contra ideias que eram contrárias à ideia da igreja, tá? Aqui, então, a gente tem esse movimento surgindo, movimento escolástico, que foi justamente nesse momento em que você tem essa migração de pessoas, de estudiosos, fugindo das invasões muçulmanas e trazendo consigo muitos dos seus escritos, né? E esse período, ele causou três tipos de escolasticismo, né? E o escolasticismo foi a tentativa de juntar a filosofia aristotélica, lógica, dedutiva, cultural, né? Junto com a teologia católica. Então, era como que eu posso explicar a fé por meio da razão. E aí você tem três vertentes desse escolasticismo, tá? A primeira era uma que Anselmo seguia, que era creio para conhecer,
Então, a minha fé, ela vem antes da minha razão. Eu creio e porque eu creio, eu posso compreender todas as coisas. E a gente vê que isso já estava presente lá atrás em Agostinho e isso vai estar presente lá na frente também com Calvino e vários outros reformadores também. Tem uma segunda linha que ela é mais moderada, e aí a gente tem Tomás de Aquino e o seu professor, Alberto Magno, que colocava a razão na frente, tá? Então eu conheço, e porque eu conheço, eu então posso crer, tá? Então comecem a perceber o quanto que isso ainda é presente. Primeiro a razão, eu conheço, e depois eu creio. E aí você tem uma terceira vertente, que são os nominalistas. E aí você tem Guilherme de Ockham, por exemplo, participando de um deles, sendo nominalista também, que ele já separava a fé da razão. Então, a fé é uma coisa e a razão é outra coisa. E olha só, eu queria dar uma ênfase aqui para essas três vertentes, porque elas ainda se fazem muito presente na forma como a gente pensa hoje. E a gente tem muita dificuldade de, muitas vezes, conceber a nossa fé como estando presente em toda a nossa realidade. Quando a gente falou nas EBDs anteriores, né, sobre cosmovisão, o crente no mundo de Deus, e lembrar que a revelação ela vem na frente de outras coisas, é justamente essa ideia. Olha, eu creio que Deus falou, e porque ele falou, então eu posso entender todas as outras coisas. Nós partimos daí, partimos da revelação. E o primeiro passo é realmente fé. Eu creio que Deus falou, né? Eu creio que Deus se manifestou. E eu creio que ele escreveu, nos deixou tudo aquilo que nós precisamos. E por isso eu posso, então, viver, eu posso fazer a minha pesquisa científica, eu posso trabalhar e fazer uma série de outras coisas. Essa é uma forma da gente viver. E a gente tem essa linha de pensamento desde as escrituras do Novo Testamento. A gente vê até na sabedoria antiga também, em Salomão, vemos isso passando, essa tocha sendo passada, né, dos crentes, à medida em que eles se voltam para as escrituras e que eles realmente se lembram que a fé é algo extremamente importante. Não é algo místico, não é algo que você crê simplesmente por crer, porque isso já vai ser o nominalismo, né, em que você separa as duas coisas, fé e razão, tá? Mas não, é uma fé pensada, é uma fé em que você confia na palavra de Deus e que você consegue justificar, mas não racionalizar todas as coisas. Tem uma diferença muito significativa aqui, porque nesse segundo tipo de escolasticismo, que é esse moderado de Tomás de Aquino, ele coloca a razão em cima de todas as outras coisas. E porque a razão vem antes das outras coisas, o homem não caiu completamente. Aí você tem um problema muito grande na doutrina da depravação total. Por isso que os reformadores colocam isso como um lema, né? A depravação total. Por quê? Porque existia uma tradição, a tradição de Tomás de Aquino, que usava muito da filosofia aristotélica, que dizia que a razão ela está acima, né? Eu preciso dela para julgar todas as outras coisas, inclusive para racionalizar e justificar a minha fé. Então a razão é algo que não caiu. O homem ele tem a possibilidade de conhecer todas as coisas por meio da razão, tá? Mas se a gente não tem a depravação total, a gente tem um Deus que salva mais ou menos também. Você tem uma série de outros problemas com outras doutrinas que são importantes, tá bom? Então, eu queria só que a gente observasse essas coisinhas aqui e visse o quanto ainda faz diferença no nosso modo de crer, hoje ainda, tá? Temos Anselmo também aparecendo aí com essa... sendo um escolástico realista, acreditando, seguindo essa tradição de Agostinho, creio para entender, credo ut intelligam, tá? Temos mais quem? Surgimento das universidades aqui também. Essa é a Universidade de Paris, uma das mais antigas
e que também ensinava muito do escolasticismo, e arquitetura gótica. Então, muito daquilo que se ensinava, né, no trivium, no quadrivium, era a geometria, a aritmética, levou as pessoas, então, a grandes construções, grandes obras de engenharia, arquitetura também, e essa é a Catedral de Notre-Dame. Algumas tentativas, então, da reforma, só para a gente terminar, tá? A vida, então, dos clérigos tinha caído em descrédito, né? Alguns estavam com uma série de concubinas, então você tem momentos que eles estão bem e outros momentos que nem tanto. Quando a vida cai no automático, parece que com a gente também é assim, né? Quando cai no automático, parece que eu estou fazendo tudo muito bem, então a gente começa a declinar. E a vida dos clérigos, do clero, também começou a cair em descrédito. Eles precisavam obedecer tanto ao Papa como ao senhor feudal. Então, você tinha um conflito pessoal, né, para eles. Teve um problema também que a Igreja Católica chama de cativeiro babilônico. Foi um período em que o papado saiu de Roma e foi para Avignon, na França, e ficou lá durante um tempo, e isso caiu em muito descrédito. Depois tiveram alguns concílios na tentativa de criar ter um outro papa, mas aí você ficou com 2 papas, 2 cortes papais, e isso trouxe mais peso e mais impostos também, porque você precisava agora cuidar de duas cortes, né? E isso trouxe também uma insatisfação para muitos países, príncipes, porque tinham que pagar uma série de impostos. E aí, com esse decaimento da vida pessoal, espiritual, você tem o misticismo surgindo. E o misticismo é uma tentativa de um contato direto com Deus. Só que muitos faziam sem as escrituras, né? E aí você tem também esse misticismo surgindo como uma resposta àquela racionalização do escolasticismo, de responder perguntas, e que a fé é só uma resposta de perguntas porque eu consigo justificar e racionalizar tudo, tá? Então você tem esse outro lado, que é esse misticismo surgindo aí também. E aí você tem a peste negra no ano de 1348 e 49, a igreja também em decadência por conta dessas divergências da corte papal na França e em Roma, tá? E uma série também de revoltas sociais e políticas que começam a acontecer. E aí a gente tem alguns precursores da reforma, né? Savonarola sendo um deles, tem John Wycliffe também, ele não concordava com algumas questões do Papa, e ele então começa a escrever, a pregar, ele então é rejeitado pelo Papa, ele não é mais reconhecido pela igreja oficialmente, mas ele cria um grupo de pregadores, e esse grupo de pregadores se chama os Lollardos, tá? Aí eles então saem pregando pela Europa. Ele não cria na transubstanciação, também na transformação do pão e do vinho, tá? Ele traduziu a Bíblia para o inglês. E aí, depois dele, você tem outros que foram inspirados. Por exemplo, John Hus. John Hus não escapou da fogueira, mas ele realmente foi condenado. As ideias de Wycliffe foram condenadas, mas ele não chegou a morrer, né, por conta disso. Mas John Hus não. Na Inglaterra também, os dois, tá? E ele propôs uma reforma. Então, eles não queriam uma separação da igreja, mas eles queriam revitalizar, queriam fazer com que o povo seguisse as escrituras, dar as escrituras para as pessoas lerem, porque elas não tinham, né? Não tinham na sua língua original, né? No inglês. Então, era em latim e elas não poderiam ler, né? Mas John Hus foi queimado, então, mas aquilo que ele escreveu, um livro chamado De Ecclesia, sobreviveu, e isso chegou, então, até outros, que formaram uma igreja também. Lá na frente é a igreja dos Morávios, e essa igreja a gente conhece, né, como tendo uma
visão missionária muito, muito intensa, alguns se vendendo como escravos para pregar o evangelho em algumas ilhas, tá? Então, vem desses irmãos aí, tá? Isso, aqui a gente já tem a Renascença, mas eu vou deixar esse último slide para a semana que vem, porque ele tem tudo a ver com o início da reforma. Então, nesse momento, aí no século XIV, a gente tem toda essa preparação, século XV, toda essa preparação para a entrada, para que a reforma protestante aconteça. Você tem uma série de insatisfações com a gerência papal, você tem pessoas que começam a estudar, então, os escritos originais, o hebraico, o grego, fazendo dicionários e ensinando outros a lerem as escrituras, né? Você tem dois grupos de humanistas, uns que se interessavam mais por arte, filosofia, e outros que se interessavam mais pelos escritos antigos das escrituras mesmo, tá? E aí tudo isso deixou possível que a reforma acontecesse lá na frente, que vai ser tanto uma reforma religiosa, como também vai ser uma separação política, né? A gente vê que quando um rei ou um príncipe se converte, então todo o seu país, o seu ducado também se converte, né? Era assim que eles compreendiam todas as coisas por conta de um governo romano também, porque a forma de gerenciar, de governar era assim também, tá bom? Então, a gente fica até aqui na Renascença, que já faz parte um pouquinho aí também, um dos resultados disso, de todo esse novo ânimo intelectual, e aí você tem a Renascença e tanto a Reforma que vão estar acontecendo aí mais ou menos juntas, tá bom? Mas eu queria ler mais uma vez esse versículo que a gente começou lendo, lá em Colossenses 1, e a partir do só o 28, né? Que fala, Paulo falando, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, todas as vezes que a gente se volta para as Escrituras, que a gente confessa os nossos pecados, a gente sempre tem uma renovação espiritual. E dela vem uma série de outras boas renovações. A gente vê isso na reforma acontecendo na educação, na política, na economia, no diaconato, na assistência de toda a cidade, né? Porque a gente se volta para as Escrituras porque Deus tem um jeito certo da gente viver, né? E esse jeito sempre dá certo, tá bom? Então, eu queria orar com vocês e aí a gente encerra. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Isso. Posso orar então? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos deixado a Tua palavra, tem nos deixado uma série de homens que foram fiéis a ela, que se voltaram para aquilo que o Senhor disse e que batalharam mesmo, para que essa palavra se mantivesse viva, para que chegasse até outros, e nós te louvamos por isso. E te pedimos pelas nossas vidas, te pedimos misericórdia, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a essa palavra, que é a mesma, que é eterna, que vai continuar sendo, e que ela sempre traga ânimo aos nossos corações, consolo em todos os momentos, assim como os nossos irmãos no passado foram consolados por ela, que nós também sejamos consolados e alimentados por ela nesse momento que temos vivido e em tantos outros da nossa vida também, Senhor. Então, guarda-nos pela Tua palavra, ensina-nos por ela também, nos ajude a ter amor e zelo por toda ela. No nome do Senhor Jesus. Amém.